Bom dia, irmãos. O devocional que eu comprei, que é 365 dias com mulheres da Bíblia, se eu não me engano, é esse o nome. E é um devocional muito legal. Eu ainda estou nos primeiros dias, mas na parte que eu estou ainda está falando da questão de Gênesis, toda a questão a respeito da Eva. Então, eu recomendo, é um livro bom assim para ser lido. Hoje é o dia da Bíblia. E aí o pastor me deu essa missão. Ele não me deu a opção de recusar, que ele falou que eu aceitei de pronto. Aceitei, mas ele não me deu a opção de recusar. Ele falou, se você não aceitar, você vai falar de qualquer forma. Então, eu fico muito feliz porque o pastor me convidou para falar no Dia das Mães e hoje novamente. E eu agradeço a confiança dele em mim, para poder falar, principalmente sobre a Bíblia, que é um assunto muito importante. Antes da gente começar, eu queria que os irmãos levantassem as mãos. Quem tem uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Quem tem 2 Bíblias em casa? 3. 4 Bíblias. Quem tem mais de 5 Bíblias em casa? Amém. Agora, a pergunta que vocês não precisam me responder. Todas as 5 Bíblias que você tem na sua casa já foram lidas por você? Que às vezes, né, a gente tem várias Bíblias. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de colecionar Bíblias. Eu tenho, se eu não me engano, 4 Bíblias, mas tem várias que eu acho lindo. E aí o Vitor fica falando, para que você quer comprar mais Bíblias? Eu, porque a capa é bonitinha. Aí ele, não, mas você já tem essa versão em casa dessa Bíblia. Por que você quer comprar outra? Só porque a capa é bonita. E eu tenho uma Bíblia de estudos em NVT, que ela veio numa case, assim, bonitona e tal. Ela é vermelha, aí as páginas dela são douradas. Eu falei, meu Deus, essa Bíblia é linda, é maravilhosa, eu preciso ter dela. E aí eu só estava encontrando pretas em vários sites. Eu falei, não, eu vou esperar, porque eu gosto muito da cor vermelha. Falei, não, vou esperar que eu vou encontrar a vermelha. E aí depois acabou que a Bíblia voltou para o estoque, que ela tinha acabado, que eu comprei na internet. E aí eu tenho a minha Bíblia vermelha lá, super bonita, ela fica guardada e tal, para ter, né, para Manuel não pegar, porque a gente sabe como é que é criança e tudo mais. Eu tenho uma que eu queria compartilhar com os irmãos, é Colossenses 3,16. E ele diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Nós sabemos que o manual de instrução de todo cristão é a Bíblia Sagrada. Ou, se não é, pelo menos deveria ser. Se você está baseando a sua vida em outros livros que não seja a Bíblia, é bom assim rever um pouquinho, né, os conceitos, porque nós somos cristãos. A Bíblia ela foi deixada por Deus para ser o nosso guia, para ser o nosso manual. Qualquer dificuldade que nós estivermos passando, pode ter certeza que nós vamos encontrar a resposta na Bíblia. E o pastor falou que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do amanhã, e é verdade. Tudo que nós estamos passando, os anos passam e a gente sempre encontra a resposta na Bíblia. E se a gente parar para pensar, os ciclos na nossa vida, eles se repetem. Uma coisa que hoje em dia está em moda, né? Vamos botar, por exemplo, a calça que tem a boca larga, né? As mulheres vão conhecer melhor. A calça que ela tem boca larga é chamada calça boca de sino. Há muitos anos atrás, essa calça foi moda. E aí depois veio a moda das calças com a boca apertada, que parecia que o pessoal entrava vácuo assim na calça, de tão apertada que não podia nem respirar, de tão apertada que estava a calça. E aí essa moda ficou por muitos anos e agora a calça com a boca larga está voltando à moda novamente. Então, várias coisas, se a gente perceber no mundo, começa na moda, tem um boom assim,
muito grande, e aí depois as pessoas falam assim, não, isso não é mais legal, não. E aí surge outra moda. E aí depois que essa moda nova surgiu, que já está meio que batida, ninguém liga mais para ela, aí a antiga ela volta novamente, né? Parece um pouco a nossa vida com Deus. Quando a gente está passando por problemas, a gente está lá super apegado a Deus. Deus é meu guia, Deus é meu pastor, a gente lê a Bíblia todo dia, a gente ora e quer evangelizar os nossos vizinhos e tudo mais, e aí as coisas na nossa vida começam a melhorar, né? Porque a gente vai buscando a Deus, Deus vai abençoando, e aí as coisas na nossa vida vão dando uma alavancada. Aí a gente começa, não, hoje eu não tenho muito tempo para ir para a igreja. Não, hoje a minha vida está um pouco corrida, eu não posso ler a Bíblia, hoje eu não posso orar e tudo mais. E aí a gente volta para a estaca zero de novo. Aí que a gente volta para a estaca zero, a gente começa, busca a Deus. E aí a gente sobe de novo. Que subiu de novo, aí a gente, não tenho tempo para Deus, e assim vai acontecendo. E isso, nós sabemos que pode acontecer, porque nós somos humanos, somos falhos, mas isso a gente tem que trabalhar para que não aconteça. A gente não tem que viver a nossa vida com Deus de altos e baixos. Eu procuro a Deus quando eu estou lá embaixo, quando eu estou em cima. Deus, espera um pouquinho aí, que agora eu estou curtindo o meu momento aqui. E aí a gente vai para baixo de novo. Não, Deus, agora eu quero você perto de mim, porque eu estou precisando subir de novo. E assim a nossa vida vai acontecendo, e a gente não pode deixar que isso aconteça. No texto lido, diz que a mensagem de Cristo e toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Isso é uma afirmação, podemos dizer, muito forte, porque nós precisamos ser preenchidos pela palavra de Cristo. E como nós vamos ser preenchidos pela palavra de Cristo se nós não lermos a sua palavra? Como a gente vai colocar esse versículo em prática, que diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês? E aí, na segunda parte, ele fala para que a gente ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Como nós vamos ensinar, aconselhar as pessoas e obter a sabedoria se nós não lemos a Bíblia? Fica meio que difícil, né? A gente sabe que Deus, ele pode nos usar em determinadas situações, mas isso não quer dizer que nós temos que usar isso como desculpa para não lermos a Bíblia. Você parou para pensar que se você não tem um relacionamento com a Bíblia, Deus já te usa e faz coisas grandiosas através de você, mas por meio dele? Imagina se você tivesse um relacionamento forte com a Bíblia, as coisas que Deus faria na vida das pessoas através de você. E para que a gente conheça o Deus que nós servimos, nós também precisamos ler a Bíblia. Como é que você vai conhecer, como é que você vai falar de um Deus que você serve se você não conhece? Se você não dedica tempo aprendendo a sua palavra, aprendendo a sua história, de todos os anos que ele passou aqui na terra, e antes da vinda dele, que os profetas proclamavam a vinda de Jesus, os milagres que Jesus fez, como nós vamos saber se a gente não estuda as Escrituras, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não dedica o nosso tempo? Na quinta-feira, a irmã que pregou, eu esqueci o nome dela agora, Edmeia, a irmã Edmeia, falou que sobre nós pedirmos as coisas ao nosso Pai. Mas para a gente pedir coisas ao nosso Pai, nós temos que dedicar tempo a Ele. A gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Deus que está no secreto. Será que nós temos dedicado tempo para leitura e oração? Será que nós temos dedicado tempo para conhecer o Deus que nós servimos e ouvir Ele falar conosco aquilo que Ele espera que nós façamos? Será que nós temos dado importância para conhecer o nosso Pai? Se hoje alguém parar você na rua e perguntar para você quem é Deus, você vai saber responder quem é Deus? O que Deus fez na sua vida? Por que você serve esse Deus que você serve? O que esse Deus fez de tão maravilhoso que há anos e anos as pessoas vêm pregando sobre a salvação, as pessoas vêm pregando que Ele irá voltar, as pessoas vêm pregando sobre arrependimento? Você conseguiria convencer uma pessoa? Se uma pessoa chegasse para você, chegasse e falasse assim: Pastor Antônio Júnior, me convence, por que eu devo me converter? Se você conseguir me converter,
eu vou aceitar Jesus, vou dedicar a minha vida a Ele, vou servir a Ele todos os anos. Será que a pessoa perguntasse para você, você saberia convencer essa pessoa? Você saberia falar passagens bíblicas, ter respaldo bíblico para convencer essa pessoa do pecado que ela comete, que ela precisa se arrepender, que ela não pode fazer tais práticas? Nós só vamos conseguir responder às pessoas tais perguntas se nós conhecermos a Deus. E eu estava vendo um vídeo do pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito dele, e era sobre leitura da Bíblia também. E ele estava falando que o que ele mais escuta das pessoas, quando ele orienta as pessoas a lerem a Bíblia, as pessoas falam assim, pastor, eu não gosto de ler. Aí ele falou assim, é mesmo? Você não gosta de ler? Mas coisas que você gostava de fazer antes da sua conversão, você tem que parar de fazer, porque agora você se converteu. E coisas que você não gostava de fazer antes da sua conversão, você vai passar a gostar de fazer, porque agora você se converteu. E uma dessas é a leitura. O mínimo que a gente pode fazer é ler a Bíblia. O mínimo que a gente pode fazer é dedicar minutos do nosso dia com leituras de livros cristãos, de devocionais, de coisas que vão abençoar e enriquecer a nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente não pode ler coisas que nós gostamos. Eu, por exemplo, adoro ler romance. Eu tenho uma pilha de romance lá em casa, e que às vezes eu fico lendo e choro de soluçar. E o Vitor fica assim, minha filha, está passando bem? Eu falo, não. Aí eu quero ler para ele o texto do livro, né, que eu estou lendo, o diálogo todo. Eu falei, Vitor, olha só, presta atenção que eu vou ler para você, você vai se emocionar. Aí eu leio e ele não se emociona, porque ele não está envolvido no contexto da história. E aí ele fica assim, ai, poxa, meu amor, que bonito, né? É emocionante. Eu falo, não, Vitor, você não se emocionou, você não entendeu o que está acontecendo. E aí eu quero explicar para ele todo o contexto do livro. Ele fica assim, tá bom, meu amor. Ele fica, não, meu amor, tá bom, fala. Aí eu fico falando, ele, nossa, que legal. Nossa, que interessante. Querendo assim, né? Mostrar que ele está empolgado, que é para ele ser um bom marido. Então, assim, como que nós vamos empolgar as pessoas com as histórias bíblicas se nós não temos conhecimento das histórias? Se a gente não se envolve com o contexto da história da Bíblia? E se a gente for parar para ler a Bíblia, pensar que é um livro muito grande, realmente vai dar uma preguiça, a gente vai ficar com sono, não vai querer ler a Bíblia. Mas se você for ler a Bíblia como pequenos livros, a cada capítulo que você lê, você conta como, né, um livro que você estivesse encerrando. Não, o meu propósito é, sei lá, em um mês ler o livro de Gênesis. E aí você, nossa, consegui ler um livro no mês. Aí próximo, Êxodo, e assim por diante. Torna a leitura mais fácil. Se você tiver um plano de leitura da Bíblia, que hoje em dia a gente encontra na internet, nós temos aplicativos para o celular, que eles fazem planos de leitura bíblica. A leitura também fica mais fácil. Acho que foi ano passado, nós fizemos a leitura do Novo Testamento em 3 meses. Em 30 dias, perdão. A leitura do Novo Testamento em 30 dias. Olha só, nós já lemos o Novo Testamento inteiro em 30 dias. Se você mora numa casa que tem mais de 2 pessoas, se você fizer disso um momento de comunhão, da leitura da palavra, você vai ver que como você vai ler a Bíblia rápido. Sabe, às vezes falta um pouco nosso de iniciativa da leitura da Bíblia. E aí, como que nós vamos conhecer o nosso Pai sem ler a Bíblia? A nossa Bíblia, ela é a nossa espada. Nós sempre ouvimos falar isso, que a Bíblia ela é a espada de todo cristão. Então, nós precisamos ler a Bíblia por isso também. A gente vê em grandes guerras que os soldados, né, há tempos atrás, eles iam de espadas, e eles sabiam manusear muito bem a espada. Se ele não soubesse manusear a espada, provavelmente ele não iria para a guerra, dependendo, né, do contexto, porque às vezes acontecia de o negócio está muito feio, e aí ter que convocar mesmo pessoa sem experiência, porque estava precisando de gente. Mas se não for nesse contexto, eles só levam os melhores soldados, os soldados que se destacaram mais. E se ele leva um soldado que ele não sabe manusear a espada, esse soldado ele pode se ferir e ele pode ferir o próximo dele, o colega dele. E é a mesma coisa com a Bíblia.
Se a gente não souber manusear a nossa Bíblia, que ela é a nossa espada, nós podemos nos ferir com interpretações equivocadas da Bíblia e nós podemos ferir outras pessoas que estão próximas a nós, porque você ler a Bíblia, você interpreta uma coisa equivocada e você vai repassar isso para outra pessoa de forma equivocada também. E aí você feriu o outro. Você pode acabar afastando aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Aquela pessoa, ela pode vir a não se converter por uma palavra mal dada que você disse a ela. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da Bíblia. A gente fala muito de queremos que a nossa igreja cresça, queremos que a nossa igreja esteja cheia de pessoas, mas será que nós estamos preparados para apresentar o verdadeiro evangelho para essas pessoas que nós queremos trazer? Será que nós conhecemos a Bíblia o suficiente para trazer pessoas até a casa de Deus e fazer com que essas pessoas aqui se firmem, com que essas pessoas tenham um excelente discipulado? Uma das coisas que o pastor fala do discipulado, que é vida na vida. Será que a pessoa que você discipula, que é vida na sua vida, você é exemplo para essa pessoa? Será que essa pessoa vê em você características de ser um cristão que lê a Bíblia, que tem uma oração forte e que ela quer ser igual a você? Nós somos exemplos para diversas pessoas, e às vezes pessoas que a gente nem imagina. Elas têm a gente como exemplo. Na última reunião do PG, estava conversando sobre escolas, né? Estávamos lá em cima, eu, Catiana, Débora e acho que a Ariana estava próxima. E aí nós estávamos falando, né, da dificuldade de ter os nossos filhos em colégios federais, em universidades, porque, né, a apelação para as pessoas não se converterem é muito grande, as festas e tudo mais. E aí eu virei para elas e falei a coisa que eu falo para a Heloísa. Se a Heloísa conseguiu passar pelo Pedro II, a Heloísa conseguiu passar pela faculdade, e ela não teve nenhum momento, não se desviou, não largou a peteca, ela continuou trabalhando todos esses dias. Heloísa está aí de novo, ó, na transmissão, coitada. Sabe, nós conseguimos fazer com que os nossos filhos também sejam assim. Aí a Catiana virou para mim e falou assim, né, Betinha, mas ela tem uma Eunice em casa. Eu falei, aí você tem o seu ponto. Mas então nós precisamos buscar para sermos pessoas parecidas com a tia Eunice. Que a gente sabe que tia Eunice sabe os versículos, de cós salteado. Você chegar para ela falando um problema, ela vai ter a palavra certa para você, para te consolar. E palavra respaldada na Bíblia. Então, nós temos que pensar que nós somos exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Você é exemplo para os seus pais. Você é exemplo para os seus amigos na rua. Você é exemplo para os seus amigos no trabalho. E como que as pessoas vão querer se converter se você não dá um bom testemunho de cristão? A gente sabe que é uma das coisas mais tristes que a gente ouve muito por aí, Deus me livre de ser cristão igual fulano. E fulano é cristão? Meu Deus, nem sabia. Fulano não ora, fulano só vive reclamando da vida, fulano faz não sei o quê. Assim, umas coisas que às vezes você fica, até mesmo você se questiona, Senhor, por que essa pessoa ainda vai à tua casa? Porque olha a vergonha que essa pessoa está fazendo a gente passar. E aí, nós temos que orar pela vida dessa pessoa, nós temos que orar pela nossa vida, nós temos que ser vigilantes na nossa vida, nós temos que sempre estar atentos ao bom testemunho que nós vamos dar. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, e é verdade. As pessoas falam muito que os cristãos não podem fazer nada, mas nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém a fazer. Às vezes determinados tipos de comportamento ou determinados tipos de ações que nós temos ou que nós, às vezes, queremos ter, que a gente tem que pensar, opa, isso pode gerar uma impressão negativa para alguém. Alguém pode pensar mal sobre o Evangelho através dessa atitude que eu estou tendo. E como nós vamos saber quais as atitudes nós devemos ter? É lendo a Bíblia. É na Bíblia que nós vamos encontrar o modelo de cristão que nós devemos ser. É na Bíblia que nós vamos encontrar consolo, é na Bíblia que nós vamos encontrar alegria, é na Bíblia que nós vamos ser acalentados nos nossos momentos de tristeza. A Bíblia é tudo que a gente tem.
E como o pastor falou, nós temos que dar graças a Deus que nós moramos num país onde a Bíblia é livre. Eu perguntei para os irmãos quantos têm mais de uma Bíblia em casa, mais de 2, mais de 3. Quase todos os irmãos levantaram as mãos e nós temos que dar glória a Deus por isso. Muitas vezes nós não damos valor à Bíblia que nós temos porque para a gente isso é muito fácil. Em qualquer lugar que você for, em qualquer loja de livros, você vai encontrar a Bíblia lá. Às vezes você pode não encontrar a Bíblia na versão que você goste. Às vezes você vai encontrar em outra versão, mas o exemplar da Bíblia você vai encontrar lá. Em qualquer livraria que nós formos, nós vamos encontrar livros cristãos. E tem países que as pessoas não têm acesso a isso. Se bobear, tem países que escritores renomados de livros cristãos, as pessoas nunca ouviram falar, porque as pessoas não têm acesso. E nós temos livre acesso, nós temos acesso através da internet, nós temos acesso através de livros físicos, nós temos acesso através do celular, a gente pode baixar o livro, comprar o livro lá, o e-book. Quando você compra o e-book, aí você faz um download do livro no seu celular. Aonde você for, você leva o seu celular, né? Ninguém sai sem celular em casa. Aonde você for, é um tempo que você pode dedicar lendo. Não só a Bíblia, mas livros para o nosso crescimento cristão. Eu uso um aplicativo da Bíblia, que Vitor usa também, minha mãe usa, que eu botei para ela, que ele tem uma contagem de quantos dias você está abrindo o livro da Bíblia, né? E aí teve uma época que era eu, de Ellen e Melissa, minha sobrinha, disputando quem tinha mais dias abertos no aplicativo e de leitura. Olha que disputa saudável. E aí a gente ficava competindo. Mandava uma para a outra. Ó, te passei, tá? Eu estou com 100 dias no aplicativo. E aí, quando ia dormir, e esquecia. Porque se você não abrisse o aplicativo um dia, ele zerava a conta. E aí a Melissa, teve uma vez que a Melissa já estava com 200 e poucos dias, e eu estava quase alcançando a Melissa. Aí eu cheguei muito cansada, não li a Bíblia, eu lia normalmente no ônibus, e nesse dia eu estava cansada. Eu dormi no ônibus, que não é muito difícil, mas eu dormi. Antes do ônibus sair do ponto final, eu já estava dormindo, e eu esqueci de abrir a Bíblia. E aí, quando eu fui abrir no outro dia, estava lá, zerada. Eu tinha que começar tudo de novo. Então, isso são coisas que a gente pode usar como incentivo para a gente ler a Bíblia. Esse aplicativo, ele notifica você. Ó, você tem que fazer a sua leitura hoje. Ele bota lá uma notificação para você. Já tem tantos dias que você, quando você fica muitos dias sem abrir ele, já tem tantos dias que você não abre a Bíblia. E além deles notificarem, às vezes eles mandam um e-mail para você. Poxa, né? Não é com essas palavras, irmãos, mas eu não vou lembrar. Poxa, estamos sentindo a sua falta há tantos dias que você não lê a Bíblia. Aí você se sente até mal, sabe? Caramba. Se é uma pessoa que está assim, com uma carência afetiva, fica assim, poxa, até chora, né? Se for que nem eu, até chora. Nossa, o aplicativo lembrou de mim, que eu estou esquecendo dele, não posso esquecer dele. Aí você vai lá e abre o aplicativo e lê. Isso tem que se tornar uma coisa orgânica no nosso dia a dia. Isso tem que se tornar uma parte fundamental no nosso dia a dia. A minha mãe, ela lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias antes de deitar, ela lê a Bíblia, e por esse aplicativo agora que eu coloquei para ela. Porque pode aumentar a letra, bota grande, pode trocar a fonte. Aí ela fala, não, essa letra está muito pequena, aumenta para mim. Aí eu boto para ela. E aí, às vezes, ela está lá em casa. E aí vai dando 9 horas da noite. Ela fica assim, gente, tem que ir embora. Aí começa eu e Vitor botar a pilha nela. Vai começar. Não, gente, tem que ir embora, é sério. Aí Vitor, fica aí, garota, mais um pouco. Não, tem que ir embora. Não, tem que ir embora que eu tenho que ler minha Bíblia, daqui a pouco é 10 horas, porque tem muito... Eu acho isso muito legal, porque ela tem consciência que ela não pode dormir antes de ler a Bíblia. E aí, quando ela recebe visita, às vezes ela fica assim, caramba, eu estou com 2 dias da minha leitura atrasado, Roberta. Aí eu falo, calma, mas você vai conseguir botar em dia. Aí ela, poxa, hoje eu não consegui ler a Bíblia. Ai, estou me sentindo tão mal, meu dia está estranho, porque ontem eu não li a Bíblia antes de dormir, que eu não consegui. É uma coisa que, para ela, já faz parte do dia dela. E aí, quando ela está com leitura atrasada, às vezes é 7 horas da noite, ela quer ir embora. E a gente fica assim, garota, fica aí, pelo amor de Deus, não vai embora agora não. Ela, não, eu estava com visita esse final de semana, eu estou 3 dias sem ler a Bíblia, eu estou com muito capítulo para ler, e eu quero ver se eu leio logo tudo hoje. E eu fico assim, caramba, mas se fosse eu ia enrolando. Ela fala, não, eu leio um capítulo hoje, depois eu leio outro capítulo. Aí ela, não posso atrasar não, porque se eu atrasar eu vou desanimar. E eu tenho que ler tudo. Então, assim, nós temos que ter esse empenho, né? Essa dedicação de ler a Bíblia. Quando eu estava vendo
esse vídeo do Luciano Subirá, eu sempre gosto de ver os comentários das pessoas. E tinha várias pessoas comentando lá. E aí tinha uma moça que comentou assim: me converti aos 50 anos. Tenho muita tristeza que nesses 50 anos eu não pude ler a Bíblia, mas hoje eu já li a Bíblia toda por 2 vezes. Quantos de nós, como eu, que são criados na igreja, estão na igreja desde que se entende por gente, que eu não lembro da minha vida antes de estar na igreja. Tudo da minha vida que eu lembro é crescendo na igreja e participando de todas as coisas que podia participar e eu queria vir. E eu não li a Bíblia inteira, irmãos. Confessando um pecado para vocês, eu não li a Bíblia inteira até hoje. Quando nós fizemos o desafio do Novo Testamento, em 30 dias eu li o Novo Testamento inteiro. Já li o Novo Testamento 3 vezes, se eu não me engano. Mas o Velho Testamento eu nunca li todo. Eu nunca li a Bíblia inteira. Eu tenho 27 anos, eu sou nascida e criada na igreja e eu nunca li a Bíblia inteira. Isso para mim é uma vergonha. É uma vergonha muito grande. Porque como que eu, nascida e criada na igreja, tenho acesso à Bíblia a qualquer instante, a qualquer momento, eu não li a Bíblia inteira. E aí a gente vai ver pessoas, se bobear até pastores, que são pastores há anos, nunca leram a Bíblia inteira. Aí, às vezes, as pessoas até falam assim: ah, não, li sim. Não leu nada. Eu não li a Bíblia inteira. E as pessoas falam assim: ah, como é que você fala que você não leu a Bíblia inteira? Gente, é uma verdade. Para que eu vou mentir? Não li a Bíblia inteira. Estou trabalhando, estou nesse devocional aí de 365 dias para que, se Deus quiser, eu vou ler a Bíblia inteira, porque eu preciso. É o nosso alimento. É isso que nos fortalece, é isso que nos fortalece a nossa vida como cristãos. É isso que vai nos dar ânimo para continuar. Às vezes a gente está desanimado, meio para baixo, você lê um versículo, você ora ao Senhor, nem que seja uma oração rápida: Deus, eu estou triste hoje, abençoa o meu dia, tira essa tristeza do meu coração, e aí você dá aquele desperta. Você desperta e você ouve um louvor. Se você gostar de ouvir um louvor de som alto, entendeu? Igual o meu esposo gosta, anima, treme as paredes inteiras. Ele não gosta de ouvir nem worship não, pastor. Não é worship que ele gosta de ouvir não, que fala que worship não é com ele não. Ele gosta de ouvir lá o groove, a bateria tocando e tal, os solos de guitarra, e fica ouvindo lá, e Emanuel vai dançando atrás. Eu falo: pelo amor de Deus, som alto comigo não, que eu não gosto. Aí agora nós moramos numa casa que tem um terraço. Como eu não gosto de som alto, o Vitor comprou uma caixinha de som e sobe ele e Emanuel para o terraço, aí ele ouve alto o louvor dele que ele quer e fica Emanuel lá em cima dançando, e aí está tudo certo. Porque essas coisas animam a nossa vida. Muitas vezes a gente se sente fraco porque a gente não se alimenta. Nós não nos alimentamos do nosso alimento espiritual. E nós precisamos disso. Nós vivemos num país livre. Já falei isso algumas vezes, mas é preciso reforçar que nós temos livre acesso à Bíblia. Nós precisamos dar o valor à Bíblia. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer aquele a qual nós professamos a nossa fé. Do que adianta a gente falar: ah, Deus é muito bom, Deus faz maravilhas e tal, e aí a pessoa fala assim: é mesmo? Conta aí uma maravilha que está na Bíblia que Deus fez. Você ficar pensando que você não sabe um milagre que Deus fez de cabeça. Aí você vai passar vergonha, irmão. Você, ao invés de convencer a pessoa, você vai virar chacota, a pessoa vai rir de você. Falar assim: caramba, tu é crente há 10 anos, tu não sabe contar um milagre que está escrito na Bíblia. E às vezes a gente não sabe. Muitas vezes é porque, quando somos pegos de surpresa, algumas pessoas são assim, eu sou assim. Fico nervosa. Se eu não me preparar para uma situação e eu pegar de surpresa, eu travo. Eu vou ficar, que eu não vou conseguir falar um A. A pessoa vai perguntar e eu vou ficar assim, olhando para a cara da pessoa. Aí eu, não, vou tentar me explicar. Mas às vezes a gente não responde porque a gente não sabe, não é nervosismo não. É porque a gente não sabe. Quantos recém-convertidos são crentes muito melhores do que nós, ó, que somos crentes há anos. E a gente tem que aprender com eles, em vez da gente ensinar para essas pessoas que estão começando agora, caminhar na fé, é eles que ensinam para a gente. Claro que o aprendizado, quando você está num discipulado, o aprendizado é mútuo. Né? Você ensina para a pessoa ensina para você. Mas, às vezes, a pessoa vai te dar um banho de Bíblia. A pessoa vai, aí você vai ter que concordar, falar: é mesmo, está escrito na Bíblia. Às vezes você não sabe. Aí você vai chegar em casa e vai procurar para saber se aquilo que a pessoa está falando é certo. Quantas pessoas nós vemos
ser enganadas pelos falsos evangelhos. A pessoa está na igreja, ouve o que o pastor fala. Muitas vezes, alguns pastores não usam versículos na Bíblia, falam assim, está escrito na Bíblia. E aí a gente chega em casa, a gente não procura. A gente não procura saber a veracidade dos fatos. Se aquilo mesmo aconteceu, se aquilo que está escrito na Bíblia é de tal forma, de tal forma, de tal forma, a gente não conhece. E aí, se a pessoa falar para a gente assim, a multiplicação dos pães e peixes não aconteceu, não era pão e peixe, não, hein? Era outra coisa lá. Aí, se você não conhece, você vai falar assim, é mesmo, não era pão e peixe, não. Você vai acreditar no que a pessoa está falando. Porque a gente não conhece. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos dar a devida importância para a Bíblia. Nós precisamos saber usar a nossa espada. Nós não podemos ir para a batalha se nós não soubermos manusear a nossa espada, que é a palavra de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa, e aí foi um pouco diferente, pastor, do que você falou. A minha pesquisa é que o livro mais lido do mundo é a Bíblia, não é o mais vendido. O mais vendido é Dom Quixote. Não sei se é verdade. O Porto confirmou ali, é verdade. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o livro mais vendido do mundo é o Dom Quixote. Mas, se a gente parar para pensar, no mundo que nós vivemos, apesar da Bíblia ser o livro mais lido do mundo, nós vemos as pessoas, principalmente cristãs, colocando em prática aquilo que elas leem. É muito legal a gente abrir a nossa Bíblia, colocar lá no nosso móvel a Bíblia aberta, né? Normalmente é Salmos 91 que fica aberto lá. E aí as palavras magicamente vão fazer um poder no nosso quarto, vai abençoar o nosso quarto. A gente não lê, não. A Bíblia está lá aberta, ela sozinha vai fazer o trabalho. Aí as palavras vão voar assim para o nosso quarto e tal, aí Deus vai abençoar. Não é assim, irmãos, que acontece. Nós temos que ler a nossa Bíblia. Não adianta a gente ter a Bíblia em casa, ter diversos exemplares da Bíblia em casa, se nós não lermos a Bíblia. Não adianta a gente cobrar das pessoas a leitura da Bíblia, se nós não somos o exemplo. Para a gente cobrar alguém de alguma coisa, normalmente nós precisamos dar exemplo àquela pessoa. Nem sempre acontece, mas nós temos que quebrar esse paradigma. A gente tem que ser exemplo. Nós temos que sentar com os nossos filhos e fazer a nossa devocional diária, a revista da Escola Bíblica Dominical, a atividade do pequeno grupo, o roteiro. Ele era enviado para todos os grupos, para que as pessoas tivessem acesso. Então, assim, é importante você ler, porque senão a gente chega numa reunião do pequeno grupo e às vezes acontece isso, só a gente fala. E a gente fica assim, fala, gente, fala. E aí o pessoal fica um olhando para a cara do outro. E fica assim, e aí, vai falar não? Aí você tem que começar a apontar, fulano, o que você acha desse texto? Aí a pessoa fica olhando para a sua cara assim, né? Aí é o que eu falo, que às vezes acontece que a pessoa quer, velha de igreja, que normalmente a gente pega essa pessoa para dar uma ajuda para a gente. E aí, fulano, o que você acha desse texto? Aí a pessoa fica assim, não, é legal, né? Não, concordo com tudo que você falou. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe dar prosseguimento na reunião. Às vezes você está um silêncio assim na reunião e você joga para uma pessoa de confiança, né? Por exemplo, está eu e a Catiana numa reunião. Aí a Catiana está falando. E aí, gente, quer falar alguma coisa? Está todo mundo quieto. Aí a Catiana olha para mim e fala assim, não, vou jogar na Roberta que ela vai me ajudar. Roberto, o que você acha desse versículo? Às vezes você nem está prestando atenção no que a pessoa está falando. Você está num pequeno grupo, mas a sua mente está viajando em outros lugares. Você está pensando assim, caramba, podia estar em casa. Meu Deus, estou perdendo tempo aqui. Pequeno grupo não é coisa para... É coisa só para novo convertido. Não sei por que o pastor insiste tanto para que eu participe de um pequeno grupo. Eu já sei de tudo que está falando. Isso daí, meu Deus, vai repetir de novo esse versículo. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra dia após dia. Dia após dia, nós precisamos ler os mesmos livros, os mesmos capítulos, os mesmos versículos, porque Deus vai falar com a gente de outra forma. Você lê um versículo num dia, Deus falou com você uma coisa. E aí você está passando por um problema. E aí você pede sabedoria a Deus. Aí Deus fala assim, lê aquele versículo lá de novo. E às vezes para a gente não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando. E a gente lê o versículo. E ele fala assim, mas Senhor, esse versículo... O que esse versículo tem a ver com a situação que eu estou passando? Quando você começa a ler o versículo, Deus vai trabalhando na sua mente, no seu coração, Ele vai te trazendo clareza. Uma coisa que você interpretou de um jeito, você vai e passa a interpretar do outro.
Um exemplo é que a gente está... o Daniel, né, na cova dos leões, e aí depois vai todo mundo jogado na fornalha. E os amigos dele e tudo mais. E aí, eu interpretei de uma forma. E teve uma vez que estava Lucas e Jelen falando sobre isso. E a Jelen teve uma interpretação totalmente diferente. Nossa, como Deus salvou eles, que Deus é poderoso, que não sei o quê. Aí o Lucas, hã? Não. Para mim, esse versículo fala da amizade, que eles foram juntos, que não sei o quê. E aí, expande a sua mente. Sabe, às vezes a gente fica assim, já li a Bíblia toda, uma vez, não preciso ler de novo, não. Quando você vai ler de novo, você vai ter conhecimento de coisas que da primeira vez que você leu, você vai ter agora. Porque a leitura, ela tem que ser recorrente. E isso acontece, às vezes, num filme. A gente vê um filme. E aí a gente pega, né, algumas coisas de um filme. E aí, quando a gente vai reassistir o filme de novo, aí você fala assim, caramba, não prestei atenção nisso que aconteceu. Caramba, não prestei atenção. Caramba, esse personagem deu uma brecha nessa cena do que vai acontecer na cena seguinte. Da primeira vez que eu assisti, eu não prestei atenção. E assim é com a Bíblia. Quando a gente lê a primeira vez, a gente vai. Aí, quando você vai ler a segunda, você fala assim, caramba, nesse versículo está fazendo referência ao 2 capítulos atrás. Que da primeira vez que eu li, eu não peguei essa referência, mas agora eu estou pegando. Então, irmãos, a minha mensagem que eu tinha para vocês essa noite é que nessa manhã, nós precisamos ler a Bíblia. E precisamos ler a Bíblia porque é importante para conhecermos o nosso Pai, porque ela era a nossa espada e nós precisamos saber manuseá-la, e porque nós precisamos dar o exemplo. Eu fiz... para encerrar, eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi que a Bíblia, ela possui 1.189 capítulos. Se você dividir essa quantidade de capítulos por dias do ano, que são 365 dias no ano, dá 3,27 alguma coisa capítulos por dia. Aí a gente pode arredondar para 4, né? A gente arredonda para 4, que antes dos 365 dias do ano, de acabar o ano, nós vamos terminar de ler a Bíblia. 4 capítulos por dia. Se você mora numa casa com 4 pessoas, cada pessoa lê um capítulo. Olha só que tranquilo que maravilha. Se você mora numa casa com 2 pessoas, cada pessoa lê 2 capítulos e vocês podem fracionar o capítulo. Vocês leem 2 capítulos pela manhã e leem 2 capítulos pela noite. Ah, Roberta, de noite a minha cabeça não funciona. Eu estou cansada do dia a dia. Se vocês têm o costume de tomar café da tarde, você lê 2 capítulos no café da manhã, sentado na mesa mesmo, gente, tomando café. E lê 2 capítulos no café da tarde, pronto, acabou, os 4 capítulos do dia. Agora, se você é uma pessoa que você mora sozinho, aí você lê 3 capítulos no decorrer da semana, de segunda a sexta, e sábado e domingo você lê 4. Aí, como você lê 3 capítulos, você lê um de manhã quando você acorda, você lê um de tarde, arruma um momentinho lá na tarde, você lê, e você lê outro na noite, antes de dormir. Aí, 3 capítulos por dia. O pastor Luciano Subirá também fala que ele não gostava de ler também. E aí, um dia ele chegou em casa, e o pai dele tinha vendido a televisão. E aí ele estranhou, né? Aí ele falou que o irmão dele, muito ousado, chegou para ele e falou assim, papai, por que você vendeu a televisão? Porque eu quis. Aí ele falou que o irmão dele foi mais ousado ainda e falou assim, mas por que você quis? Porque filho meu não assiste só televisão e joga videogame. Filho meu, lê a Bíblia e lê os livros. Tem uma biblioteca cheia de livros nessa casa. Hoje em dia vocês vão passar a ler. Aí ele falou que, hoje em dia, né, ele falou, o pai dele falou assim, pô pai, aquela época nem podia considerar videogame, com aqueles gráficos lá, aquelas coisas que a gente fazia. Aí ele fala que ele vira uma criança que vive na vizinhança, porque os programas de televisões que ele queria assistir, ele tinha que ir para a casa dos outros para ver, porque o pai dele não comprou outra televisão. E aí o pai dele falou assim, vocês vão ler, vão pegar livro na escola, vocês vão ler a Bíblia todos os dias, e vocês vão ler os livros da biblioteca, que ele fala que o pai dele não tinha muitas condições, mas as poucas condições que o pai dele tinha, o pai dele investia em livros cristãos, livros de comentários bíblicos, ele tinha uma biblioteca, e ele fala que essa foi a maior herança que o pai dele deixou para ele, o maior legado que o pai dele deixou para ele, foi ter vendido a televisão e colocado eles para ler.
Aí ele fala, irmãos, não estou falando que é para você sair de casa hoje, vender a sua televisão e não assistir mais, não estou dizendo isso. Mas para que você tenha o hábito de leitura bíblica. E com o passar dos anos, ele é uma pessoa que lê tanto, o pastor Luciano Subirá, que ele acaba sendo exemplo para o filho dele, que o filho dele, com 7 anos, vira para ele e fala assim, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia toda? Ele, precisa querer. A Bíblia você já tem. E aí ele faz essa mesma conta que eu falei para os irmãos, para o filho dele. De segunda a sexta você lê 3 capítulos porque você tem escola, e sábado e domingo você lê 4. Tá bom, ele leu a Bíblia toda num ano. No outro ano ele falou assim, papai, o que eu preciso fazer para ler a Bíblia toda em 2 anos? Aí ele falou assim, você vai multiplicar aí, você vai ler a quantidade de, em vez de você ler 3 capítulos por dia, você vai ler 6 capítulos por dia. E aí, no meio do ano, ele já tinha acabado de ler a Bíblia e leu a Bíblia 2 vezes no ano. Então, quando nós somos exemplos para os nossos filhos, eles querem copiar a gente. Graças a Deus que Emanuel, por enquanto, gosta, tem os livrinhos dele lá. Ele tem uma tia, a tia Thaís, que gosta muito de ler igual a mamãe. Aí a tia Thaís, um dia, foi no shopping e viu 3 livros com histórias de bichinhos mesmo. E aí ele foi e comprou para ele. E a felicidade dele, quando ele viu aqueles livros, é impagável. Às vezes eu fico vendo o vídeo lá, ele com os livrinhos na mão, e até hoje. Todo dia ele faz a gente de refém dos livros dele. Ele pega o livro, senta no nosso colo, e a gente tem que ler para ele. Mas há um detalhe, irmãos, a gente só pode ler a página que ele quer que a gente leia. Se você lê a outra página que ele não quer que você leia, ele arruma briga, aí ele não quer mais ler. E aí, graças a Deus, Emanuel tem muitos livros. Emanuel tem esses livrinhos, tem livro que eu comprei, tem livro que a minha sogra comprou, tem livro que minha mãe deu. E é uma coisa que eu quero cultivar nele, o hábito da leitura. Eu comecei a ler, gostar de ler, depois, os irmãos podem até me zoar, mas foi lendo Crepúsculo. Eu comecei lendo Crepúsculo, virou uma febre Crepúsculo. Todo mundo queria ler e tal. E aí as pessoas falam assim, ai meu Deus, a história de vampiro, não, que não pode, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu quero ler. E aí eu gostei, eu li o primeiro livro, gostei. Aí eu falei assim, não, agora eu quero ler os outros, que são 4 livros, gostei. Aí fui na biblioteca da escola, peguei 2 livros, gostei. Então, agora eu vou começar a ter um hábito de leitura da Bíblia. Agora eu vou comprar livros cristãos. A minha parceira de livro é a Thaís. A gente fica mandando uma para outra promoção de livro. E aí, quando chega livro na casa dela, ela fala assim, Roberta, o livro chegou primeiro, antes de eu chegar em casa, minha mãe viu, abriu e viu que era livro. Ela vai me matar. Thaís tem uma cômoda enorme, cheia de livros. Eu tenho uma pequena parte do guarda-roupa com livros. E aí eu quero comprar mais. Aí o Vitor fica assim, Roberta, você já leu os livros? E aí, quando a gente estava fazendo o roteiro de finanças, o Léo até colocou lá que livros pode ser uma coisa um pouco supérflua. Eu falei para ele, pô, Léo, você está jogando contra mim? Aí ele, Betinha, você já leu todos os livros que você tem em casa? Aí eu, não. Aí ele, então você não precisa comprar outro livro. Termina de ler os que você tem na sua casa primeiro e depois você compra mais. Então, irmãos, o hábito da leitura é um hábito muito importante. É um hábito enriquecedor. A gente entra na história de cabeça. Sabe, a gente se sente quando você lê livros da Bíblia ou ler livros que não são cristãos, que são de história de ficção e tudo mais, você mergulha na história, você se sente amigo do personagem. E olha que legal se a gente for ler a Bíblia pensando nisso, porque nós somos amigos de Jesus. Nós somos filhos de Deus e você lê a história como um filho de Deus e você sentir a dor que Jesus sofreu e você se alegrar com os milagres e maravilhas que Jesus fez na terra, das pessoas que se converteram, dos discípulos que mudaram a sua vida através de Jesus, do exemplo de Jesus. Nós temos tudo isso. Nós podemos contar essas histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, como histórias interessantes e empolgantes. Meu filho, olha que legal aqui que Jesus fez. Era uma pessoa que não conseguia andar. E Jesus curou essa pessoa. Olha que maravilha, olha que milagre. E para agora, de fato, encerrar, eu deixo o versículo de João 9:4. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Nós temos que aproveitar para ler a Bíblia,
ensinar aos nossos a ler a Bíblia e a aprender sobre a história de Deus enquanto é tempo. Porque quando não for mais tempo, irmãos, quando nós perdemos pessoas que nós amamos, sem a salvação, aí já vai ser tarde demais. Então, que nós possamos ler a Bíblia.